Olá pessoal, hoje eu vou discutir sistemas de partículas. A gente vai implementar uma funcionalidade no Moonlander de mostrar a trilha do motor, né, do foguete quando o usuário ativa a propulsão. Então nesse caso aqui eu não tenho nenhum feedback para o usuário sobre o que está acontecendo, né? Lógico que o usuário sente pela força que é aplicada na navezinha, mas seria mais legal também ter um feedback visual, algo que a gente pudesse ver, ele está realmente, o motor realmente está funcionando, está soprando fogo. E eu vou fazer isso utilizando um sistema de partículas. Tá? Essa é uma aplicação de sistema de partículas, existem várias outras, eu quero discutir alguns conceitos gerais e as particularidades da nossa implementação aqui de hoje. Então, o que é um sistema de partículas? É uma coleção de partículas, eu vou implementar usando uma classe, onde basicamente, esse talvez seja o ponto mais importante, eu tenho uma lista de partículas, então uma coleção de partículas, em que eu controlo normalmente o método de renderização, alguma lógica de atualização, né? Nessa lógica de atualização eu posso aplicar algumas forças a essas partículas, definir algumas propriedades dela, mas enfim, já já a gente verifica isso. E essa também é a parte importante, um método de criação de partículas. Né? Esse método vai depender um pouco da aplicação. No nosso caso, eu quero mostrar o empuxo do foguete, né? O efeito do gás saindo do foguete. Então, eu vou controlar, vou criar essas partículas usando uma posição de referência, que seria, na verdade, o fundo do foguete, e uma velocidade de referência. Tá certo? Então, eu crio essa partícula com essas propriedades e já já a gente vai inserir na lista de partículas. Bom, como que isso vai afetar o código? Eu preciso criar sistema de partículas aqui. Talvez inicialmente comece vazio. Durante a atualização do mundo, antes de executar o passo de simulação da física, eu vou atualizar o sistema de partículas. Aqui eu posso aplicar forças e coisas assim, que depois o espaço pode utilizar para influenciar, né, no desenrolar, na evolução dessas partículas. E finalmente, a gente escolhe aqui em algum ponto para desenhar as partículas. Tá? Eu desenho na câmera criada aqui no espaço. Essa ordem é importante porque vai definir em qual camada está o sistema de partículas. Então, primeiro aqui eu desenho o static body, que contém o terreno, a base, que vai então por cima do terreno, as partículas e por fim o jogador. Então, o jogador, nessa ordem que eu escolhi, está por cima das partículas, né, durante a renderização. Tá? E a parte talvez crucial aqui, que é a de criar as partículas, vai acontecer dentro dessa função. Então, quando o usuário aperta a tecla para cima, eu vou criar uma nova partícula, vou emitir uma partícula. Então, vamos lá, particles, emit, e nesse caso eu preciso dar uma posição e velocidade. Essa posição vai ser alguma coisa, a velocidade alguma outra coisa. Tá? Essa posição seria o seguinte, eu quero emitir a partícula, cadê? Na base desse triângulo. Então, esse é o formato do jogador, né, esse triângulozinho. Então, a base dele fica na posição 0 em x e menos 3 em y. Então, eu quero emitir uma partícula nessa posição. Mas essa posição está no sistema de coordenadas do jogador, que não me interessa aqui. Eu quero criar uma partícula no que corresponderia a essa posição no sistema de coordenadas do jogador, mas a gente precisa converter para o sistema de coordenadas do mundo. Então, para fazer isso, eu uso a função local to world e converto o 0 menos 3 local para esse jogador, né, no sistema de coordenadas local do jogador, para o sistema de coordenadas do mundo. Já a velocidade, talvez eu possa colocar até um pouquinho fora do jogador, acho que fica mais interessante. Já a velocidade, também tem que escolher em função da orientação do jogador. Tá? O jogador possui essa propriedade, o rotation vector, que é um vetor que aponta para a direção dele. Agora, do jeito que eu criei esse corpo, né, a orientação padrão é sempre o ângulo zero corresponde à direita. Seria o eixo X, né, o ângulo com relação ao eixo X, ou seja, ele está apontando para a direita. Então, nosso jogador, o vetor de rotação, ao invés de apontar para frente da nave, está apontando para a direita da nave. Tem a ver com a maneira como eu criei esse polígono. Né? Poderia ter inicializado com um polígono trocado aqui, né? Um triângulozinho para a direita,
em que depois a gente roda para ficar na orientação original. Mas enfim, eu não quero mexer nesse polígono só porque talvez seja muita complicação. Eu vou simplesmente lembrar que o vetor de rotação aponta para o lado direito da nave. A gente pega o vetor perpendicular, né, girando 90 graus. Então o vetor perpendicular vai girar 90 graus no sentido horário, aliás, no anti-horário, que corresponde à parte da frente da nave. Mas eu quero uma velocidade no sentido oposto. Então eu vou colocar algo assim, menos 50, menos 70, não sei. A gente depois modifica esse valor se achar necessário. Tá, posso fazer assim, acho que fica mais bonitinho fazendo assim, menos 70 vezes essa direção. Então com isso a gente emite uma partícula, ou melhor, fala para o sistema de partículas emitir a partícula e por enquanto o sistema de partículas não faz nada. Tá? Quando eu executo, o jogo segue como antes, né? Ele tem o esqueleto do sistema de partículas implementado, mas esse esqueleto por enquanto não faz nada. Vamos começar a fazer alguma coisa. Então o que eu preciso para emitir uma partícula? Existem várias variantes de sistema de partículas com relação à complexidade da física dessas partículas. Então no caso mais simples de todos, as partículas nem sequer possuem física, elas possuem uma animação que eu atualizo a cada frame. Então, como se a trajetória das partículas já tivesse predeterminada durante a criação delas. No meio do caminho, eu posso ter partículas que respondem à física, como, por exemplo, respondem à gravidade, podem responder à presença de forças e coisas assim, mas não participam das colisões. Então, esse é um outro... seria uma etapa intermediária. Nesse caso, eu gostaria de incluir as partículas no espaço, para que o espaço calcule as forças, né? Calcule a evolução em função das forças. Mas se eu não quiser que ela participe de colisões, basta eu criar uma partícula como um body sem nenhum shape associado. Tá? Então, para fazer isso, eu usaria algo do tipo space.createBody. Tá? Ele aqui passaria uma massa muito pequenininha, mas não pode ser nula, e o momento normalmente infinito. Porque o momento infinito significa que a dinâmica de rotação, basicamente que ele não vai ter dinâmica de rotação. Se ele começou com velocidade angular zero, ele vai manter essa velocidade angular zero, o ângulo zero, ou seja, as variáveis de rotação não vão ser importantes aqui. Tá? Então isso seria uma maneira de fazer. Agora o problema, né, nessa abordagem é que eu preciso de uma referência ao espaço. Ou seja, na verdade eu preciso, durante a construção, preciso pedir uma referência para o espaço onde essas partículas vão ser criadas e a partir daí eu crio um body. Então vamos passar esse espaço para cá. Tá, essa é uma possibilidade e eu vou começar com isso. Então, na verdade, vamos falar mais explicitamente. Moment. Na verdade, eu quero criar na posição dada, com a velocidade dada. E é isso. Aqui vai ser a minha partícula. Tá? Uma vez que eu crio a partícula no espaço, eu também preciso incluir na lista de partículas. Certo? Então, quando a gente cria essa partícula, se eu rodar o código, não vai acontecer nada. Ele possivelmente está criando essas novas partículas, mas como o meu draw está vazio, eu não desenho. Então, vamos lá, desenhar cada partícula, expando a posição x e y e uso a função pset para gravar um pixel, né? Pset de pixel set. Tá, vamos ver se agora vai. Tá, agora eu criei várias partículas. Notem que elas não interagem com o resto do mundo. Tá, essa é uma opção, é criar um sistema de partículas que não possui lógica de colisão. Eu também poderia criar um sistema de partículas que aceita colisão. Normalmente, a gente cria baseado em círculos, porque é a figura de colisão mais simples que existe. Lembrando que, né, no sistema de partículas é comum criar uma quantidade grande de partículas, então eu preciso, de alguma forma, escolher partículas simples e coisas que vão ter o menor impacto possível no processamento. Então, circle, eu vou criar círculos bem pequenos, talvez de raio meio, raio 1, algo assim. E agora, quando a gente faz isso, as partículas colidem com o chão. Mas tem um problema aqui, essas partículas nunca morrem. E isso vai acumular uma quantidade grande de partículas até deixar a simulação extremamente pesada. Tá? Talvez demore um pouco, porque o Chipmunk consegue simular uma quantidade bem grande de partículas ou de objetos, mas eu gostaria que elas sumissem.
Tá? Então, como que a gente faz isso? Eu posso, durante a criação da partícula, passar uma duração do tempo de vida dela. Eu vou falar isso em frames. Tá? O jeito mais fácil de fazer, poderia usar segundos, enfim. Mas eu quero colocar aqui a duração em frames, salvo essa duração na partícula, e durante a atualização, a cada frame que rodar, eu vou diminuir a duração. Duration, diminuo por 1. Se a duração for menor ou igual a 0, eu removo a partícula da lista. Aqui a gente tem que tomar um cuidado porque eu estou num laço em cima de uma lista e dentro desse laço a gente modifica a lista. Python não gosta muito disso, tá? Pode dar problema, então normalmente é melhor trabalhar com uma cópia da lista. Tá, vamos ver. Agora minhas partículas desaparecem, tá vendo? Uma hora elas somem. Mas eu posso melhorar, porque agora que a gente tem uma duração, e isso é muito típico de um sistema de partículas, isso que talvez diferencie de forma mais radical, que seria um sistema de partículas de um sistema com objetos, em geral. As partículas são de curta duração. Então, elas são criadas, ficam um tempo no mundo e morrem. E, normalmente, a gente utiliza essa duração para controlar a forma como a partícula é renderizada. Tá? Nos casos mais sofisticados, eu utilizo essa duração para montar uma animação com sprites. E aí a gente pode usar a velocidade, posição para controlar quais sprites vão ser desenhados exatamente. No nosso caso, eu vou fazer algo bem simples. Eu vou simplesmente controlar a cor. Né? Então, a minha animação, na verdade, vai ser uma animação de cor. Então, com isso, eu vou criar um método getColor, que recebe um tempo, né, que seria uma duração, e a gente vai escolher essa cor em função da duração que a partícula ainda possui. Né? Quanto tempo de vida ela ainda possui. Então, se ela foi recém-criada, né, nos 5 primeiros frames, eu vou passar uma cor, uma cara de quente, no sentido de temperatura quente mesmo. E na medida que ela for desaparecendo, que o tempo for passando, eu escolho cores cada vez mais frias. Tá, então de yellow para red, para purple, para brown e finalmente gray. Seria só uma fuligem. E aqui a gente escolhe o tempo que cada um vai ficar, né? Então, por exemplo, se eu quiser 25 frames de gray, eu coloco aqui no de cima. Se for maior que 25, pegar 15, aqui vai ficar 30, 40, 20 ou 25, vamos ver, 25 ficaria 65, mais 20 seria 85. E tá, eu criei a função, mas não usei, né? Então, ao invés de passar essa cor, eu chamo self-getColor p.duration. Agora minhas partículas mudam de cor. Isso dá um efeito interessante, né? Parece talvez um foguinho. Não sei se ele poderia ficar mais tempo amarelo. Temos um foguinho, mas falta uma certa aleatoriedade nessa implementação, principalmente com a nave mantendo a orientação. Quando bate no chão até fica legal, porque as partículas se bagunçam um pouco. Mas aqui eu fico... não está muito interessante. A gente pode fazer algumas alterações aqui. Primeiro, eu posso alterar a física dessas partículas, né? Aplicar alguma força. E isso pode ser feito durante o método update. Né? Lembrando que o update é executado antes da atualização do espaço. Então eu posso fazer algo como aplicar forças ou modificar aleatoriamente a velocidade da partícula. E vou fazer justamente isso. Eu vou mudar a orientação da velocidade de forma aleatória a cada frame. Então eu vou pegar a minha velocidade, rodar por um ângulo aleatório, random.uniform. Tá? Se eu colocasse rodado por 0, não afetaria nada. Eu vou rodar por um ângulo pequeno a cada frame. Não sei nem se 5 graus é pequeno. Isso já produz um efeito bem mais interessante. Tá? Mas tem outro problema aqui também. Essas partículas, todas começam com uma duração. E então, isso produz essas espécies de bandas de cor, que não é muito interessante também. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aleatorizar a duração. Ao invés de começar as partículas com uma duração de 100, eu vou escolher uma duração aleatória. E existem algumas maneiras de selecionar essa aleatoriedade. Eu posso selecionar no intervalo uniforme, random.uniform, talvez algo assim entre 80
ou 75, 110. Tá? Isso já produziu um efeito mais interessante. Mas eu também posso trocar um pouquinho essa, em vez de utilizar a distribuição uniforme, é bom aprender algumas outras. Eu vou usar essa aqui, Expo Variate. O que a Expo Variate faz? Ela retorna um número numa distribuição exponencial, ou seja, ela cai do zero ao infinito e a probabilidade cai de forma exponencialmente. Tá? Então eu preciso passar um parâmetro para definir o quão rápido essa exponencial cai. E aqui ele fala que esse parâmetro é um tal de lambda, que é 1 dividido pela média desejada. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero que a duração seja 110 menos um valor aleatório tirado da distribuição exponencial e que na média, que o valor médio seja 20 aqui, pode ser. Então na média a duração vai ser de 90, mas com uma probabilidade mais alta dela ser mais alta do que mais baixa. Vamos trocar aqui, em vez de 15, uma média de 90. E então boa parte delas começa quente, mas ela oscila de uma maneira um pouquinho diferente. Eu também posso mudar o ponto de emissão, né? Deixar, ao invés de usar esse ponto fixo no foguete, eu posso aleatorizar isso durante a emissão da partícula. E também posso criar mais de uma partícula. Então eu vou fazer o seguinte, para cada frame eu crio 2 partículas, tá? E esse ponto de emissão, em coordenadas locais, eu posso aleatorizar random.uniform. Vamos aleatorizar de -2 a 2. Isso vai criar um... Tá? Então cria um ponto diferente de emissão dessas partículas. E eu também posso aleatorizar a própria velocidade. Em vez de usar 70, eu posso aleatorizar isso aqui, enfim, usar alguma outra coisa, talvez 50 a 90, a média em 70 ainda. Acho que eu vou fazer isso e diminuir um pouquinho a aleatoriedade da duração. Deixar ela bem pequena. 105, 10. Acho que vai ficar mais legal. Tá, então eu tenho essas partículas. E é isso. Geralmente, quando eu tenho um sistema de partículas, é importante decidir quem colide com quem. No caso, não faz sentido as partículas colidirem com a nave. E essa vai ser a última mudança que eu vou fazer aqui. Tá? Para fazer isso, você tem várias maneiras de filtrar essas colisões. Eu poderia, por exemplo, registrar um collision handler. Cadê? Que nem a gente fez aqui. Né? Para, por exemplo, colisão entre player e base. Para verificar se ele pousou na base de forma suave ou não. E o player com chão também, para verificar se ele encostou no chão, derrota imediata. Eu poderia fazer isso, criar um call type para partícula, mas isso não é muito eficiente, né, do ponto de vista computacional, porque o Chipmunk precisa identificar essas colisões, produzir um árbitro, tem todo um trabalho complexo, né, verificar a colisão entre círculo e jogador, que poderia ser evitado. Poderia ser evitado de antemão, porque eu não quero nem criar esse árbitro, quero que ele nem dê notícia dessas colisões. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, é criar um shape filter. Tá? E o que é o shape filter? É um objeto, eu passo aqui filter igual a shape filter, e tecnicamente é uma propriedade do shape, mas quando eu uso essa função, ele redireciona essas propriedades da maneira correta. Tá? E o shape filter tem todo um mecanismo sofisticado, eu não quero explorar esse mecanismo inteiro, vou usar a parte mais fácil, que é a seguinte, eu posso atribuir grupos, né, que são números inteiros, por exemplo, vou colocar todo mundo no grupo 1. Por padrão, todos os objetos estão em todos os grupos, aliás, em nenhum grupo, enfim. 2 objetos no mesmo grupo não colidem entre si, essa é a ideia dos grupos. Tá? Então, 2 objetos no mesmo grupo não colidem entre si, e é justamente isso que eu quero fazer. Então, eu vou colocar a partícula e o jogador no mesmo grupo. Tá, agora desligando a colisão entre as partículas e o jogador, não dá para usar essa sacanagem de criar um monte de partícula e impedir a colisão porque ele fica montado em cima das partículas. Ele colide, aliás, ele ignora totalmente essas colisões. Tá, então aqui ele perde ao invés de ficar protegido pelas partículas. Tá, gente, então o tema foi esse. Essa ideia de sistema de partículas é muito poderosa, é uma ideia, na verdade, muito flexível, né, de usar um conjunto normalmente relativamente grande de partículas, onde eu uso a dinâmica dessas partículas para produzir algum efeito, normalmente algum efeito visual no jogo. Em situações mais complicadas, eu usaria essas posições para renderizar sprites,
e a duração para escolher qual sprite eu desenharia, né, qual imagem selecionaria numa animação. Isso pode ser usado, por exemplo, em animações de fogo, de colisões, de explosões, coisas assim. É muito comum usar sistemas de partículas para simular explosões, fogo. Poderia usar um sistema de partículas também para mostrar o atrito entre dois objetos, né? Por exemplo, quando um objeto raspa no outro, ele poderia emitir algumas partículas. Isso seria interessante, por exemplo, numa simulação de veículo, né? Se a roda bate é, de maneira muito forte no chão, poderia subir algumas partículas. Então, tem várias aplicações interessantes para essa ideia. Tudo isso utilizando, né, o conceito básico é isso: criar partículas simples com uma duração limitada e, e em que eu controle todas elas de forma agregada, né? Então, a gente desenha as partículas em conjunto, atualiza a física das partículas também em conjunto. Tá? Nesse caso, eu usei para fazer como que chama, para mostrar o foguete, a descarga do gás do foguete da nave, mas também poderia utilizar para simular explosões e vários outros efeitos de jogo. Então vou terminar por aqui e já abri algum gancho, né, para algumas coisas que podem ser complementadas, né? Por exemplo, poderia usar nesse mesmo jogo um outro sistema de partículas para criar a explosão, né, quando a nave bate no chão e perde. Mas isso eu vou deixar para depois. Até mais, abraço.